Olá, salve, salve, boa noite, Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Vasco. Primeiro jogo na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, local escolhido pela diretoria do Santos. Segundo jogo no dia 24, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. São Januário, o estádio com mais pênaltis na história do futebol brasileiro a favor do time da casa. Então é isso, a gente vai comentar bastante essa classificação na Copa do Brasil, dar algumas outras informações ali para vocês. Eu acho que tentar tirar algumas dúvidas. Eu quero tirar algumas dúvidas, que a gente fez ontem as atuações aí da vitória do Santos, né? E teve muita gente mesmo, destacando o Soteldo, né? E para mim o Soteldo ainda é uma incógnita, né? Ele é aquele cara que parece que faz tudo certo, mas no último lance ele faz alguma coisa errada. No lance do gol do Sanches, ele teve a chance de fazer um gol, a gente achou que ia fazer, depois achou que ia perder, ele ainda conseguiu achar o passe ali para o Sanches. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês também sobre isso. Boa noite para o Márcio Roberto Ferreira, que está aqui, para o Júlio Suerriro, de Dracena. Ô, Júlio, você é o que do Roberto? Você é alguma coisa do Roberto? Márcio Roberto Ferreira, grande partida ontem. O Dinei Gonçalves também está dando boa noite. Douglas Cunha está aqui. O Rafael Leite, de Mogi das Cruzes. Giovanni Rosário Mota, Adilson Batista, o Robson Martins de Niterói, está sempre aqui. Douglas Cunha, tem notícias do 9? Assim, na verdade, não é a gente que não tem notícia, tá? É o Santos que não tem notícia do 9. Então, assim, e pelo que a gente sabe, não vai ter em pouco tempo. O que está acontecendo? O São Paulo ontem novamente pediu um 9. Ele falou que tem certeza que se o Santos tivesse um cara com camisa 9 acostumado a jogar ali, acostumado a se movimentar dentro da área, fazer gol, o Santos teria feito muitos gols a mais na temporada, e é uma verdade, pela quantidade de chances que o Santos cria todo o jogo. Contra o Atlético Goianiense, o Derlis Gonzalez atuou ali centralizado, ele até caiu um pouco de rendimento, porque ele não está acostumado. Agora sim, o ponto é, o centroavante que o São Paulo quer, o sonho dele é estrangeiro, está fora do Brasil. A janela está fechada. Então, não vamos ter centroavante estrangeiro até o dia 20 de julho, quando reabre a janela. O centroavante que o Santos entende que poderia jogar no time hoje, no futebol brasileiro, é o Ricardo Oliveira, só que daí o Ricardo Oliveira, o Atlético não quer liberar, falou que quer a multa de 100 milhões de reais, enfim. O Atlético está uma confusão lá, a gente sabe como é o futebol, né? Caiu o Levi, chegou o diretor novo já entrou em confusão com o Atlético Paranaense hoje por causa de técnico, ninguém sabe quem vai ser o técnico do Atlético Mineiro. Então, talvez tenha alguma coisa mais para frente aí, vem um técnico que não gosta do Ricardo, enfim, é difícil, mas pode acontecer. Mas, em geral, o centroavante não adianta vocês perguntarem, assim, vai acabar saindo só depois que a janela abrir, e daí, assim, não é a gente que não tem notícia, é o Santos que não foi capaz de contratar o centroavante. Um boa noite para o Vinícius Dias, o Giovanni Rosário Mota falou que o Rodrigo jogou muito ontem, jogou mesmo. Nivaldo Pereira, de Terra Roxa, no Paraná, está aqui também. O Pablo Apóstolo Pereira está aqui, precisamos do 9, acabamos de comentar aqui a situação do 9. O Carlos Eduardo da Silva, Santa Rita do Sapucaí. Qual foi o público da Vila ontem? O público da Vila ontem foi 11 mil, pouco mais de 11 mil pagantes, né? Assim, tá no limite do que a gente aqui no Diário considera um bom público na Vila. Pela importância do jogo, eu pessoalmente achei que teria mais. Mas a gente costuma dizer aqui no Diário que seja na Vila, seja no Pacaembu, o Santos tem que jogar sempre com pelo menos 70% de ocupação. 70% de ocupação na Vila dá em torno de 12 mil pessoas. Então, ontem ficou ali dentro do que a gente imagina que é o ideal, né?
Claro que por ser um jogo decisivo, a gente gostaria de ver mais torcedores, né? Quarta-feira, o torcedor de Santos tem mais uma vez uma oportunidade de lotar a Vila, é um jogo mais importante ainda contra o Vasco. O horário é ruim, eu já aviso, horário ruim, 19h15. Para quem é de São Paulo, fica praticamente inviável descer a serra para acompanhar o jogo. Mesmo para quem é de Santos, é complicado sair do trabalho, correr para o estádio. Realmente não é o melhor horário, mas assim, mesmo assim, eu acho que o Santos consegue colocar 12, 13 mil pessoas lá na Vila, né? A Vila que foi muito elogiada por todo mundo, né? Todo mundo que esteve lá gostou, provou como ela ficou, a cara de alçapão de novo, a alimentação nova que teve lá, todo mundo gostou. Então, assim, vamos tentar colocar lá 13 mil pessoas, 14 mil pessoas, né? O Edivaldo Santos, na noite, fala sacanagem, o Márcio... Não, assim, assim, eu não gosto de comentar emissoras concorrentes, mas, assim, isso é uma falta de respeito com o Santos absurda que fizeram ontem, assim. Não pode, não pode. Todo mundo sabe o histórico, então não pode, né? O Márcio Roberto Ferreira está dizendo que a Vila ficou muito bonita, o Adelson Pereira está aqui, o Adílio Ramos, Foz do Iguaçu, um abraço para todo mundo aí. O Claudinei Nunes, o YouTube não manda notificação. Claudinei, deixa eu explicar para você. É assim, ó, segundas, quartas e sextas, as lives são sempre aqui às 19h30, as lives são no Facebook. No YouTube, as lives são às terças e quintas. A gente está pensando em reestruturar essa cronologia aí, mas a gente avisa vocês daí nas nossas redes sociais. Mas quem estiver vendo no YouTube aí, essa live de hoje, ela começou 7h30 no Facebook, mas mesmo assim, ó, se inscreva aqui no nosso canal, quem estiver acompanhando pelo YouTube, porque é muito importante para a gente, né? Edinaldo Moreno, de quem é o mando de campo entre Vasco e Santos? Santos faz o primeiro na Vila, confirmando, quarta-feira, 19h15, segundo jogo, dia 24, São Januário, 19h15 também. O Adriano Leal, Monique Xavier, o Santos está jogando muito. O Celo Miranda, boa noite, ótimo programa, vocês estão de parabéns, obrigado, Celo. Sobre o Adriano, eu vou aproveitar o seu comentário para ontem. Deixa só, o Renatinho Santos, a Arena Bolton. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, que tem uma coisa importante aí para a gente falar, Renatinho. Mas só voltando ali, né, do Santos estar jogando muito. Ontem foi uma coisa legal, assim, quando o Santos estava 2-0, até na transmissão, todo mundo falando assim, o São Paulo ele pode fechar o meio-campo, pode não sei o quê, porque para não correr risco, e ele colocou mais um atacante, mais um jogador de frente ali, né, com a entrada do Cueva, que depois a gente pode discutir o Cueva, mas assim, ele foi para cima de novo, e na entrevista ele falou assim, olha, eu prefiro ficar tentando buscar o terceiro gol do que ficar tentando segurar a vantagem, eu acho que eu corro menos risco buscando o terceiro gol. Cara, que demais um treinador ter esse tipo de postura, né? Aqui a gente vê treinador ganhando de 1-0 e sentando na vantagem, né? Ganhando de 0-0, fazendo um antijogo. Ele com 2-0, o resultado que dava a classificação, e ele colocou o time para cima, né? Eu acho que isso é muito bacana, é muito legal a gente reconhecer o que o São Paulo tem feito pelo Santos. Eu acho que é um trabalho muito legal, assim, não só pelo Santos, em geral, assim, o que ele tem feito pelo futebol brasileiro, eu acho que é muito legal, né? O Anderson Silva pergunta se não pode contratar jogador da América do Sul. Não, Anderson, a janela que está fechada é a janela de entrada no Brasil, não é a janela lá fora. Então, não entra ninguém do Brasil que está com contrato no exterior. Então, esse é o problema. Então, assim, aí só aproveitando que a gente falou centroavante, alguém subiu o nome aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O Adílio Ramos. O Adílio Ramos perguntando, enquanto não chega um novo experiente, vamos de Caio Jorge. Adílio, assim, a minha opinião, eu acho que assim, o Campeonato Brasileiro, a gente começa com o Caio Jorge, a minha opinião. Eu acho que para os jogos contra o Vasco ainda é muito cedo. Eu acho que assim, ele é um cara que tem muita qualidade, mas ele precisa ser mais testado, ter mais experiência de jogo. E daí no Campeonato Brasileiro, beleza, primeiras rodadas, dá rodagem para ele e tal. Agora, em jogo decisivo, vale muito, vale 2,5 milhões a classificação
para a quinta fase da Copa do Brasil, eu acho que é arriscado colocar o Caio Jorge desde o início. Acho que tudo bem, ele pode ser uma opção ali para o banco, para entrar no segundo tempo. Eu, por exemplo, ontem, eu não colocaria o Sacha, eu colocaria o Caio Jorge, mas assim, eu acho que é por aí, né? O Robson Martins está dizendo que o Soteldo jogou bem, o Kleber Giles, qual goleiro você acha que deveria ser titular? Eu acho que deveria ser o Everson, eu já falei aqui. Vocês perceberam ontem como ele participa bastante do jogo, e isso faz diferença. Então, assim, eu acho que é bacana. Fabiano Oliveira, boa noite, querido Diário, acompanhando aqui pelo WhatsApp, parabéns. Legal, Fabiano, WhatsApp nosso, a gente tem um serviço que a gente envia todas as notícias por WhatsApp. Para quem não conhece, o número é 013, que é o código de área de Santos, 99205-3637. 013 99205-3637. Só mandar um WhatsApp para a gente com seu nome e sua cidade, a gente cadastra você e você recebe gratuitamente todas as notícias aí do Santos, né? Então, o Giovanni Rosário Mota está dizendo que o Everson tem que ser titular. Eu também acho que chegou o momento do Everson ser titular. E ontem, na coletiva de imprensa, o São Paulo confirmou que nos 2 próximos jogos, que são os jogos da Copa do Brasil, quem vai jogar o Everson, que depois ele vai decidir quem joga o Campeonato Brasileiro. Então, essa aqui é a questão. Eu acho que tem uma chance aí do Everson chegar. O Renatinho Santos, o Jobson vai chegar quando? Assim que o Santos pagar. O Santos ganhou 1.900.000 ontem pela classificação. E o Santos tem que pagar 1.500.000 para o Red Bull Brasil, que é a primeira parcela da negociação. Enquanto o Santos não pagar, o Red Bull Brasil não vai liberar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Felipe Jonathan. Então, o Santos ainda não pagou. A demora um pouquinho até para cair na conta essas premiações da Copa do Brasil. Eu acho que pode ser que segunda-feira o Santos consiga ali, porque agora o Santos tem o dinheiro, né? Conseguiu esse 1.900.000 aí, então eu acho que ele tem o dinheiro ali e vai conseguir pagar ali o Jobson para ele se apresentar ali no começo da semana que vem e tal, e já ficar à disposição. Matheus Silveira, saiu uma informação que a empresa Amazon BSB de Brasília estaria contratando o centroavante do Atlético Goianiense para o Santos. Procede isso? Informação da Rádio de Goiás. Não temos essa informação, Matheus, não temos. Não acho que o Santos vai cometer o mesmo erro que cometeu. Não acho, tá? Isso não é informação, é sensibilidade. Não vai cometer o mesmo erro de que cometeu com o Felipe Cardoso, que para mim já está claro que é um erro, né? O técnico pediu desesperado, pelo amor de Deus, contrata esse cara. O Santos contratou e a gente já sabe o que deu, né? Então, assim, não acredito. Não é o perfil de contratação do Santos. Mas, enfim, vamos esperar, né? O Madison Mayweather, Pérez, para mim, está sendo um bom presidente para você. Eu acho que o Pérez é um bom executivo de futebol. Ele está cuidando ali do departamento de futebol. Acho que ele tem algumas outras ideias ali que ele precisa, pelo menos, ter apoio de mais gente. Ele toma muita decisão sozinha. Então, isso é complicado, né? A Creuníssima Cena, segunda eu e meu filho estávamos lá, foi bonito de ver. Não, a festa do Santos foi linda, a atuação do Santos foi linda. Foi uma pena mesmo não ter conseguido a vaga para coroar tudo que aconteceu ali contra o Corinthians, mas todos os comentários depois do jogo, mais que enalteceram o Santos e recriminaram a postura do Corinthians do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? O Diego Freitas, já que não tem 9, traz o Rodrigão. Não, deixa o Rodrigão no Curitiba, tá indo bem lá, 8 jogos, 8 gols. Parece que o Curitiba tem até interesse em contratar em definitivo, leva em definitivo. E daqui a pouco vai aparecer alguém falando do Gilberto aqui, ó. Vai ser a mesma coisa do Rodrigão. Tenho certeza que vai aparecer alguém falando do Gilberto. O Claudio Omar Lopes de Itacoaxetuba está aqui, o Fábio Aguiar está dizendo que a Vila estava linda. O Fabrício Bellini, boa noite, nação, parabéns pela vitória. Estava na Vila ontem, foi lindo, estava na Jovem, que legal. O Robson Martins está dizendo que o Sanches jogou muito, jogou mesmo ontem. E ele estava devendo, ele não estava fazendo bons jogos, não. Mas ontem ele fez um jogo muito bom. Acho que o time todo ontem foi muito bem. Acho que sim, quem ficou um pouco abaixo foi o Derlis, né? Mas como a gente falou aqui já,
o Derlis jogou fora da função dele, né? Jogou usado. Então, acho que ele ficou um pouco abaixo ali. O Alexandre Silva Nascimento, eu concordo que o jogo foi muito kamikaze no segundo tempo de ontem. Eu falei aqui, Alexandre, eu gostei da entrevista do São Paulo. Ele falou, olha, ao invés de ficar segurando 2-0 aqui, eu fui tentar fazer o 3-0 para melhorar a minha vantagem. Eu gosto desse tipo de postura. O Paulo Lima de Rondonópolis está aqui também. Tá lembrando que a arbitragem não deu um pênalti no Derlis, e é verdade, teve isso também. O Rafael Costa e a empresa Bolton. Então, assim, ó, eu não sei se vocês acompanham, eu falei desde o início que para mim é muito estranho esse negócio. Assim, o Santos tem que tomar muito cuidado. A gente tem algumas informações que a gente publicou no Diário, e quando a gente publicou primeiro no Diário, muita gente ficou questionando, falando que o Diário torce contra, porque assim, se o Diário publica qualquer matéria que é negativa, porque o Diário é da oposição, o Diário é amarelinho, o Diário não sei o quê. Assim, ninguém discute a matéria, o conteúdo, só começa a falar, o Diário é da oposição, o Diário é não sei o quê, e a gente publicou a matéria, não tem, assim, essa empresa, tudo leva a crer que ela não tem a capacidade de investimento que ela está dizendo que tem. Tudo leva a crer. A moeda que eles lançaram não pegou, não existe, não tem nenhuma informação sobre mineração e ouro, minas que eles têm. Ninguém consegue achar nada em lugar nenhum, só no site deles. Tem que estar lá e falar, legal, vou para a África, eu tiro uma foto numa mina lá, com um monte de africano do meu lado e falo que eu estou explorando diamante na África. Não é assim, gente. É um negócio que precisa tomar muito cuidado, mexe com um negócio que é muito delicado do Santos, que o torcedor do Santos tem um carinho muito grande pela vila e sabe da necessidade de um estádio. Então, não dá para brincar com isso, não dá para brincar, iludir o torcedor. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A gente, como eu disse para vocês, nós no Diário publicamos que essa empresa não tenha um peso para se fazer o investimento que está dizendo que vai fazer. E hoje o Globoesporte.com também publicou uma matéria muito grande, dizendo que o representante deles no Brasil está sendo investigado pelo Ministério Público em Minas Gerais por participar de um esquema de pirâmide financeira. A empresa que ele deu um golpe, segundo o Ministério Público, deu um golpe em muitas pessoas ali em Minas Gerais. O cara está participando das negociações, aí ele diz que não está participando das negociações, só que ele está em todas as fotos do Pérez com o presidente dessa empresa. Então, assim, gente, não dá, é o que eu falo, assim, não dá para a gente acreditar em Papai Noel. E o papel do Diário, só para colocar aqui, o Diário está longe de ser amarelinho. Assim, eu não tenho a menor dúvida que o Modesto Roma deve ter sido o segundo pior presidente da história do Santos, atrás só do Odílio. E eu falo isso claramente. Assim, são dois caras que fizeram muito mal para o Santos. Se tivesse Diário na época de Odílio e de Modesto, a gente ia bater todos os dias nessas negociatas que estão aparecendo agora. Então, o Diário tem que fazer meio esse papel de fiscalizar o Santos, né? Quem seria contra uma reforma na Vila, 100 e tantos milhões para reformar a Vila, fazer uma arena? Ninguém em sã consciência, torcedor do Santos, seria contra. Agora, a gente tem que saber, assim, se por exemplo, uma empresa que tem os defeitos dela, como a W Torre, que todo mundo sabe onde endereço, sabe quem é o dono, sabe quais os negócios que tem, pode ir lá nos negócios que tem, e faz a arena para o Palmeiras, de uma empresa que existe na internet, basicamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Paulinho Lacerda está dizendo que o Everson precisa treinar na saída do gol pelo alto, né, Paulinho? Ele bobeou em umas ontem, né? O Madison Walter está falando que a expulsão do Cueva foi injusta, foi mesmo, foi exagerada, mas não precisava entrar daquele jeito, ainda mais do jeito como estava o jogo. O Matheus Santos e o Saulo Sérgio Antunes estão falando do Everson. Diego Freitas, digite o número, Diego, eu vou digitar aqui, ó, 013 99205 3637. Estou digitando e já enviei no comentário.
Márcio Roberto Ferreira, será que só tem o Ricardo Oliveira no Brasil para ser o 9 do Peixão? Dá chance para um cara que não é tão conhecido. Márcio, é assim, ó. A chance para um cara que não é tão conhecido foi o Felipe Cardoso, o Santos errou. O que eu sempre falo do Ricardo Oliveira, eu nem sei se ele seria uma boa agora. O que eu falo é que foi o maior erro do Pérez, porque assim, tem dois centroavantes que fazem gol ano após ano no futebol brasileiro, Fred e Ricardo Oliveira. O Fred fez 3 essa semana de novo. A gente tinha um no Santos e deixou ele embora, né? Então esse é o problema. O Aldo Feira de Assis está dizendo que não podemos ser injustos com o Vanderlei, que já salvou o Santos de algumas goleadas. Então, eu tenho todo o respeito pelo Vanderlei. Perfeito. E eu acho que ele, com outro treinador, ele seria o titular. Mas o modelo de jogo do nosso treinador exige um goleiro com uma característica diferente. Então, esse que é o problema, né? Luiz Camilo Candeloro, porque o São Paulo não coloca o Caio Jorge, então, em vez do Sacha, por exemplo. Ontem eu não entendi essa. Talvez por aquilo que eu falei, o peso de ser um jogo decisivo, tal. Eu espero que no Campeonato Brasileiro ele possa dar mais oportunidades para o Caio Jorge desde o início, né? Rodrigo Ramos, o Luiz Fabiano pode ser um ótimo custo-benefício. Rodrigo, eu acho que o Luiz está desistindo, tá? Eu acho que ele não aguenta mais jogar assim, né? Ele tá até treinando na Ponte lá, mas desde o ano passado ele não consegue se recuperar. Então, assim, eu tecnicamente, indiscutível um jogador como o Luiz Fabiano. Eu trabalhei com ele, sou fã dele, tive uma relação muito boa com ele quando eu trabalhava com o Clube de São Paulo, lá atrás, mas eu acho que ele hoje ele já não considera mais essa possibilidade de voltar a jogar, ainda mais voltar a jogar em alto nível, né? O Douglas Coelho está dizendo que o Jobson não é tudo isso, não. Aliás, falando em volante, a Alisson de novo ontem muito bem, né? Pituca muito bem, né? O Santos está o Santos está bem servido, né? Rafaela Altair queria que o Santos pegasse o Londrina para a torcida do Paraná ali em peso no Estádio do Café. O Santos tem muito torcedor nessa região, aí a gente vê pelo nosso WhatsApp, a gente manda muita notícia pro Paraná, muito torcedor do Santos mesmo. Israel Marques, Jobson é o volante do Red Bull Brasil, Israel. Anderson Silva, Cuca poderia levar esses Cardoso para o São Paulo, é o que eu acho. Fez questão, bateu o pé, fez biquinho para o Santos contratar, tinha que levar lá, né? Matheus Silveira, quem seria o centroavante ideal para o Santos sem ser o Ricardo Oliveira? Eu falei na última live, né? Eu acho que assim, eu tô começando a gostar da ideia de um cara como o Jonas, assim, sabe? Porque o Jonas está lá no Benfica, fica sem contrato, e ele é um jogador que tem qualidade para sair da área e jogar, para se movimentar. E o centroavante do Santos, do São Paulo, ele também não pode ser só parado, não, tem que participar bastante do jogo, né? Então, assim, eu tô afim. Natanael Camargo, Diogo Cardoso. O Diogo Cardoso surgiu esse boato aí, né? Que o Santos estava estudando reintegrar ele e tal, mas eu pessoalmente não acredito, tá? Não acredito nas duas coisas, nem no Diego Cardoso e nem que o Santos vá reintegrá-lo. E eu falo que, assim, eu não acredito pro Diego Cardoso, porque assim, eu já acreditei, mas assim, ele não é tão novo, ele já tá com, acho que 25 para 26 anos, e ele ficou um tempão lá no Santos, passou com vários técnicos, com o próprio Sampaoli, e assim, e ninguém coloca o cara para jogar, tem que ter uma explicação, entendeu? Alisson Brandão, Thiago Galhardo, tem algo novo? Não, o Santos não tem interesse, não. Isso foi especulação. Apareceu Gilberto, Matheus Santos. Gilberto, esquece, Gilberto. Deixa ele quietinho lá. O Ronaldo Cássio falando do Gilberto também. José Venceslau. Eu sabia que apareceu o Gilberto. Gente, assim, ó, para vocês terem uma ideia, se tiver alguém da Bahia, manda mensagem aí, quem tá acompanhando o Bahia, porque assim, o Bahia tá péssimo na temporada, né? A gente já comentou sobre isso, né? Classificou na Copa do Brasil, mas já foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, estadual foi mal, e tem gente, e assim, me parece que o atacante do Bahia aqui quem joga hoje é o Fernandão, não é nem o Gilberto. Então a gente tá indicando o reserva do Bahia. Então, assim, não, esquece, Gilberto não. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo, porque vocês insistem no Gilberto. O Gilberto foi muito bem na Portuguesa, muito bem na Portuguesa. Foi mal no Inter. O Gilberto foi mal no São Paulo, mal no Vasco.
Aí teve um outro time que ele foi, um time menor como o Bahia, não lembro qual é agora, mas aí ele chegou num time menor e foi muito bem. É para esse tipo de time que ele joga, com todo respeito ao Bahia. Assim, um time para meio de tabela do Campeonato Brasileiro para baixo, assim, sabe? Não é um jogador para o Santos, desculpa, assim. O Santos até conversou com ele lá atrás, no ano passado, o Gustavo, quando era executivo de futebol do Santos, ele que levou o Gilberto para o São Paulo, chegou a conversar lá atrás, mas não, Gilberto não dá. O Cueva tá parecendo o Lucas Lima, olha só que boa comparação, Israel. Assim, eu já acho que, assim, eu já disse aqui em outra live, né? O Pérez disse que tem consulta pelo Cueva, vende, assim, vai ter prejuízo, tenho certeza que vai ter prejuízo, diminui. Se aparece alguém interessado em comprar, vende, entendeu? Então é isso. Felipe Freitas, quando os ingressos estão à venda? A gente estava esperando uma posição do Santos sobre isso, mas o jogo só foi confirmado agora por volta das 19 horas. Então, assim, eu acho que o Santos deve divulgar ainda hoje o início das vendas, e eu acho que a venda começa amanhã para sócio e domingo para não sócio. Acho, pelo que a gente estava ouvindo. Mas assim que a gente tiver uma confirmação, a gente vai subir no diário, e daí vocês lá, quem recebe pelo WhatsApp, que eu já coloquei aqui qual que é o número, vai receber, né? O Luciano Evangelista do Jobson eu já falei, o Caio Vinícius colocou a notícia do Bolton aqui da pirâmide financeira, o Adriano Dantas está aqui, o Célio Soares está dizendo o André ex-balada, eu acho que sim, se a gente conseguir Neymar de volta, toda aquela galera junto para trazer o André, aí eu trago, sem o André eu não trago não. O Gilânio Silva está perguntando do ingresso de quinta, acabei de comentar aqui também. Fabrício Bellino, para mim quem ficou abaixo foi o juiz que não deu pênalti, foi mesmo. O Atílio Júnior está falando do André Balada também, do Jobson, o Leonardo Gosta está perguntando, a gente falou. Ronaldo Castro, o Santos não tem nada a perder com a Bolton. O Ronaldo, tem sim, muito, muito. Pelo que a gente entendeu do negócio, o Bolton iria dar este dinheiro para o Santos, e o Santos teria que pagar este dinheiro no futuro com algumas coisas. E assim, não dá para o Santos se comprometer a pagar 120 milhões para um grupo que é envolvido em pirâmide financeira. Você entende o que eu estou dizendo? Assim, eles que não têm nada a perder. O Santos tem muito. Gente, eu vou falar de novo. Bolton Group existe na internet só pelo tudo indica, só existe na internet com os PowerPoint bonitinho ali, com umas fotos do cara na ave. Eles não, cara, assim, não é como uma fábrica que você vai lá na fábrica, tem a fábrica. Não existe, cara, não existe nada. Em Dubai é uma sala alugada num hotel. Se eu quiser, que eu não tenho dinheiro hoje, gente, mas se eu tivesse dinheiro e quisesse alugar uma sala no principal hotel de Dubai, eu alugo, entendeu? Não existe isso, assim, não tem. Sim, a gente, eu fico muito nervoso com esse negócio, porque, assim, cara, assim, você olhando as coisas, você não demora mais do que 5 minutos para perceber que é roubada. Eu não sei como o Santos está levando esse negócio a sério há tanto tempo. Tá muito na cara que é roubada. Mas, enfim, se vocês acreditam, eu não vou. Quem sou eu para falar que vocês não devem acreditar? Mas cada um pensa o que quer. Vamos esperar o que vai acontecer, né? Adílio Ramos, a reunião era para ser dia 17, Adílio. Atílio Júnior, o dinheiro que pagou pro. Gente, não é que o dinheiro do Cueva podia ter trazido o Robinho. O dinheiro do Cueva poderia ter trazido qualquer um. É a segunda maior contratação da história do Santos. Pra vocês terem uma ideia. Então, esse é um problema, né? O Matheus Santos está dizendo que o melhor investimento foi o Aguilar. Baita investimento, baita jogador. Paulo Lima, sobre patrocínio Master, nada. Benedetto vem, não, só se for depois da janela, agora não vem. Centroavante, já acabamos já falando bastante disso, o Fabrício Heitor aqui. Falei bastante já, Fabrício. CEO do Bolton, chega quando? Está dizendo que chega dia 17, né? Até o fim do mês, Lucas Rossafa, sem chance.
Fabrício Bellini está dizendo que o melhor, o Aguilar é o melhor zagueiro do Brasil. Quem está? Cícero Gomes, o Sacha já deu, o Sacha, o Sacha, ele viveu, sabe aquela piadinha que quando você é criança você fala, que é, sabe aquele, você já viu aquele filme A Volta de Quem Não Foi? O Sacha viveu isso, né? Porque ele tinha sido dispensado, ninguém queria contar com ele, aí ele voltou. Ele voltou sem sair. É a volta do que não foi. É bem aquela piadinha de infância, né? Os valores dos ingressos vão ser o mesmo. Tem ali no site do Diário, depois eu confirmo para vocês. Mas acho que vai de 20 a 60, se eu não me engano. 20 meia entrada. O Luiz Fabiano seria uma boa, eu já falei aqui do Luiz Fabiano, né? Também gosto muito dele, mas não dá, né? O Matheus Santos está falando do Jonas, o Cícero está falando do Jonas, que é bom. Matheus Silveira, o problema do Jonas é que ele pediu 900 mil por mês. Eu postaria no Raniel, no Pedro. É que assim, o Jonas é 900 mil por mês, mas você não paga nada para clube, né? O Pedro, se alguém quiser tirar o Pedro do Fluminense, é milhões, é mais do que o Cueva, com certeza. Quem mais está aqui? Vamos lá, tem bastante gente participando. Tem negociação com quem aqui? Tem interessado no Cueva, está dizendo o Cícero Gomes. Quem falou foi o presidente, tá? Vocês conseguem entrar lá. Júlio Lima, Osman, pelo que a gente apurou, o São Paulo não pediu para avançar muito com essa negociação por enquanto, não. Está esperando, né? Paulo Lacerda, o que você acha do Rafael Ferro da Briosa? Olha, eu conheço o Rafael Ferro desde que ele jogou no Penapolense. Eu trabalhei em um clube de futebol, joguei contra ele, acho que em 2010. É aquilo ali, não sai daquilo, não acho que seria um substituto pro Vitor Ferraz, não. Eu acho que assim, o Santos tem que pensar no substituto pro Vitor Ferraz e alguém como, vou tentar explicar sem que vocês me xinguem, como foi o Felipe Jonathan. É alguém que estava se destacando já em Série A de Campeonato Brasileiro e jovem, que você pode ir lá esperar. O Vitor Ferraz ainda tem uma lenha aí para queimar, e daí você já vai preparando o substituto, que era mais ou menos o que o Santos estava tentando fazer com o Daniel Guedes, mas parece que o Daniel Guedes não vai sair daquilo, então o Santos teria que pegar alguém mais jovem, eu acho, para ir começar a trabalhar aí na lateral direita, minha opinião. José Inácio Salles, quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim, Leandro Damião e Cueva, é triste, é isso. Saulo Sérgio Antunes, associar o nome à pirâmide mancha a imagem do Santos mundialmente. Assim, eu vou me poupar de comentários sobre o Bolton Coin, Bolton Group por hoje, acho que por hoje já deu. Mas eu acompanho tudo que vocês comentarem aqui. Cueva foi bem no primeiro jogo, depois não teve sequência, confio nele. Fabrício, para mim, o problema aqui é o seguinte, ele não tem o perfil do Santos, ele é muito, muito lerdo, assim, ele é um jogador que vai jogar com a bola no pé, e não dá para um jogador desse jogar mais no Santos, ainda mais no Santos como do São Paulo, né? Quem mais... O Toniel Silva, esse negócio é tão roubado igual vocês acreditarem nesse palhaço do Pérez. Boa noite, Diário do Peixe. Nossa, não entendi, mas tudo bem. A Aguilar é muito bom jogador, concordo. O Douglas Cunha tem que trazer o Raniel, tá na reserva do Cruzeiro. Então, o Raniel eu acho que seria uma boa aposta, sim. É um jogador de um outro nível em relação ao Felipe Cardoso, por exemplo. O Lúcio Zierkowski Júnior, o futebol do Soteldo é igual ao seu tamanho. Gente, teve muita gente que mandou mensagem hoje dizendo que a gente errou na nota do Soteldo, que ele foi um dos melhores em campos ontem. Por isso que eu perguntei logo no começo, né? O João Andrade, a torcida fica pressionando o Pérez por um 9, aí o Pérez não funciona com pressão. Veja o que ele fez com o Cueva. Júlio Ortin, gente, temos que lembrar sempre uma coisa, o nome do Santos é muito grande e não pode sujar para um valor, é isso aí. O Aguilar, melhor zagueiro do Santos, diz o Giovanni Rosário. Marcos Paulo Zonon, tem que dar os parabéns para os fisiologistas e preparadores físicos do Santos. Incrível como a equipe está correndo, é verdade. O próprio Jean Mota elogiou bastante ontem, né? O Evilásio está dizendo que por muito menos teriam contratado Gustavo.
Márcio Chikawa está falando, você deve ser amigo do Odílio, né? Ou do Roma, ou só ferrou o clube, cada um que aparece. Está respondendo para quem, o Tony, o Márcio? Não entendi, mas tudo bem, respeito aí. Acho que não é para mim, não, porque eu não sou nem de um nem do outro. Quem mais aqui está aqui? Vamos lá. Qual o fundo de verdade sobre o Cuca ter sugerido Felipe Aguilar? Sim, pode sugerir, não vai tirar, tem contrato longo, o Santos não vai vender agora. Esquece, pode ter sugerido. O Santos não vende o Felipe Aguilar para o mercado brasileiro, esquece isso. Giovanni Rosário Mota, Pituca vai jogar na lateral agora? Eu acho que não, porque agora a gente tem o Jorge na Copa do Brasil, e eu acho que o Jorge está entrando muito bem e tem bastante qualidade. Eu acho que ele entrou nesses 2 jogos porque, assim, era uma necessidade, né? O Santos entrou nos 2 jogos com necessidade de buscar o resultado. Em jogo que o Santos, por exemplo, o primeiro jogo, quarta-feira, eu não acho que ele vai jogar tão aberto como ele jogou ontem. Eu acho que ele pode jogar com o Jorge e jogar com o Pituca no meio e depois, durante o jogo, partir para uma opção diferente. Assim, é a minha sensibilidade. Não acredito que ele vá jogar dessa forma em um jogo que o Santos não tem essa necessidade de buscar o ataque tão rápido aqui. Nivaldo Pereira está aqui também, DH Cardoso, cadê o centroavante? Tá aqui, o Matheus Santos Soteldo jogou bem, só que às vezes se atrapalha, é o que a gente acha. Ele faz quase tudo certo, mas na hora de ganhar o 10, ele faz alguma besteira. Então tem muita gente aqui, ó. Eu vou tentar acabar aqui, ó. Vamos lá. Saulo Sérgio, estavam falando na Transamérica que o São Paulo ainda ia investir no Vitor Ferraz. Olha, eu acho que o Santos São Paulo tem condição de investir em 2 jogadores do Santos, o Vitor Ferraz e o Vanderlei. E eu acho que se eles investirem, capaz de o Pérez liberar, hoje, pela situação que os dois vivem com o Santos, assim, o mundo caiu nas costas do Vitor Ferraz pelo pênalti perdido na segunda-feira. Eu, pessoalmente, não liberaria o Ferraz, liberaria o Vanderlei, porque eu acho que o Everson dá conta do recado, e eu acho que a gente não tem um substituto à altura para o Vitor Ferraz e vai ser muito difícil encontrar. Então, por isso, não pela qualidade deles em si. Como eu falei, no caso do Vanderlei, eu liberaria porque eu acho que o Everson hoje, a tendência é que ele seja o titular no Campeonato Brasileiro. A gente supõe isso. E se a gente liberar o Vitor Ferraz, a gente não tem ninguém para colocar na posição. Então, eu não acho que é possível, não. O Aldo Ferreira, qual a sua opinião sobre o Vitor Ferraz? Eu já dei aqui, é polêmico, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho que eu defendo o Vitor Ferraz por 2 motivos que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo antes de encerrar a live, que já está com 38 minutos, eu agradeço todo mundo que participou aí. Eu defendo o Vitor Ferraz por 2 motivos. Um, porque assim, ele gosta de defender o Santos, assim, ele sente o peso de vestir a camisa do Santos. Isso, a gente reclama de jogador mercenário que tá nem aí pro clube. O Vitor Ferraz não é assim. Ele dá valor pro clube que ele defende. Então, eu acho que isso é muito bacana. E por outro motivo que eu também já sempre falei aqui algumas vezes, é que eu não vejo 4, 5 jogadores melhores que ele na posição no Brasil. Então, por isso que eu defendo o Vitor aqui. Então, eu acho que seria isso. Bom, então, enfim, é isso. Queria agradecer aí a participação de todos vocês. Falar de novo o nosso número no WhatsApp ali, é 13 992053637, 013, que é o código de área de Santos, 992053637, a gente colocou aqui nos comentários também. A gente está chegando aos 10 mil seguidores no Twitter. Quem tiver Twitter lá, segue a gente também para a gente superar esses 10 mil seguidores ali no Twitter. O nosso Twitter é @Diário do Peixe. A gente sempre faz uma cobertura muito grande ali das notícias, treinos, jogos do Santos. Então, dá uma força aí para a gente chegar aos 10 mil seguidores ali no Twitter. Gente, é isso. Um bom final de semana para todos vocês. Quarta tem Peixão de novo na Vila contra o Vasco. Eu estou muito otimista. Eu acho que o Santos tem boa chance de passar. O Vasco, além de tudo isso, está envolvido na final do Campeonato Carioca, vai jogar domingo, vai jogar no outro domingo.
Então, assim, acho que o Santos tem uma boa possibilidade aí de classificar. Não sei o que vocês acham, mas eu estou otimista. Gente, um abraço para vocês, bom final de semana, até mais.